Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus 24 e o versículo 36, meus irmãos, minhas irmãs. Evangelho de Mateus 24, 36. Oxe, mas eu não trago. Acabei de trazer um copo d'água aqui. Tá aqui, né? Ô, minha irmã Nelci, faça a gentileza pra mim. Menina, eu tô procurando um copo d'água. Eu falei, mas eu tenho certeza que eu peguei o copo d'água. Eu tô olhando, eu não acho o copo d'água. Meus irmãos, eu tava aqui na igreja, sabe? Meditando assim no meu coração com Deus. E essa palavra me veio à mente, sabe? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, né? Ô, meus irmãos, quantos anos se passaram, né? Graças a Deus, Deus guardou a nossa fé e nós estamos aqui, né? Buscando a Deus. Às vezes independente de onde o ministério onde você nasceu, independente de onde você aceitou Jesus, na minha opinião, o que é mais importante é caminhar até o fim. Aquele que caminhar até o fim será salvo. Ô, irmã, obrigado, Deus te abençoe, né? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Evangelho de Mateus 24 e 36. Todos encontraram? Posso ler a palavra, meus irmãos? Está escrito assim, ó: o sermão continua, exortação e vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pode se assentar, minha irmã. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu tenho uma coisa comigo, uma meditação própria que eu já encontrei na Bíblia de algumas coisas que a Bíblia vai além da ciência tradicional que nós conhecemos. Nos tempos de Noé, meus irmãos, que é citado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24 e 37, ele fala: e como foi nos dias de Noé. Não tem como a gente voltar atrás e ver como foi nos dias de Noé, mas dá para se perceber pelas coisas que estão escritas. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 5, está escrito assim. Isso Gênesis 2,5, estou fazendo só um apanhado como era os dias de Noé. Gênesis capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: esses eram os dias de Noé. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não brotava, e toda a erva do campo, né? Falei certinho? Toda a planta do campo, toda a planta do campo não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava. Quer dizer, toda a erva do campo ainda não estava na terra, não tinha semente lá. Essa dá a sensação. Depois ele fala: e toda a erva do campo ainda não brotava. Então quer dizer, olhava-se para a terra nos tempos do Gênesis, não tinha erva. É o que está dizendo. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. Essa planta aqui, essa planta está na terra. Então, no período do Gênesis não tinha nenhum tipo de verdura, não tinha nenhum tipo de mato, não tinha nenhum tipo de erva na terra. Depois ele diz
que toda a erva do campo ainda não brotava, então não tinha nenhum pé de árvore, não tinha nenhum pé de fruto, não tinha nenhum tipo de semente nascendo. Quem está compreendendo? Para mim, a terra nos tempos de Noé era vazio, não tinha nada. E aí ele fala: porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Quer dizer que Deus não tinha mandado a chuva na terra. Então, quando fala assim que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e depois no Éden Deus plantou um jardim, isso significa que só havia o Éden de lugar verde, o restante era vazio. Concorda comigo? Porque ele fala assim que Deus plantou um jardim no Éden, né? Quando nós voltamos aqui, ele fala: formação do jardim do Éden. São estas as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. Então a gente olha para a terra, não tinha verde. Toda a erva do campo ainda não brotava, não tinha nenhum pé de verde de nada, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a face da terra. E aí ele fala assim, Gênesis 2:6: e um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, porque ficou úmido. Se o vapor subiu, Deus foi lá, fez o homem do pó da terra, né? Expirou sobre ele o fôlego de vida. Bom, Gênesis capítulo 2:8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Bom, aqui a gente já sabe. Então quer dizer, quando o homem foi expulso da terra, ele começou a aumentar, ele teve que trabalhar e viver do suor do seu rosto. Mas desde a saída do homem do Éden, e desde a criação do Éden, não existia chuva, existia um vapor. Por isso que eu falo que a Bíblia vai além da ciência tradicional. Quando foi a primeira vez que começou a chover na face da terra? Algum cientista sabe dizer isso? Quando foi a primeira vez que choveu na face da terra? Que todo mundo fala que os meteoros se colidiram há bilhões e bilhões de anos, criou a atmosfera, e depois, e aí eu te pergunto, da onde vieram a semente? Não, é uma boa pergunta, porque aqui a Bíblia Sagrada fala que não tinha erva na terra, e toda semente ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não havia feito chover sobre a face da terra. Porém, está além da compreensão. Você vai falar que o cientista, olha, tudo bem, com todo respeito às vossas eminências, mas ele está dizendo que um vapor brotava lá do fundo da terra e regava a terra, e aí nasciam as frutas. Bom, passado-se o Gênesis, o Êxodo, né, passado todos esses coisas aí, tal, e chega no livro do Gênesis 6, não sabe se é 1 milhão de anos, ou se foram 500 mil anos. Aí Deus fala assim, usa a boca de Noé, dizendo que Deus enviaria uma chuva sobre a face da terra. Gente, quem é que vai acreditar num negócio desse? Todo mundo que se entendia por gente, é igual falar assim, ó, meu filho ficou desesperado, tá vindo, pai, tá vindo um furacão para São Paulo. Eu falei, mas deixa de ser besta, rapaz. Furacão no máximo, se chegar, ele fica ali pelo sul, ali, corre ali pelo corredor do oceano ali e vai embora. Mas o furacão tá... Ai, mas esse menino me encheu tantas paciências, meus irmãos. Aí o furacão passou e não veio. Mas a gente aqui no Brasil se entende por gente que no Brasil não tem tornado. Tem ou não tem? Não tem. Agora tem, mas aqui dentro do Brasil ele nunca entrou, levou casa, não, nada disso. Eu estou tentando dizer para vocês que quando Noé falou que Deus ia destruir a terra com águas do dilúvio, não chovia, não havia chuva sobre a face da terra.
Noé era considerado louco. Por isso que ninguém entrou na arca, só a família dele. Deus falou: Noé, constrói uma arca. Eu acho que o povo ficava dando risada. Dá o doido, ó. Está construindo uma arca dizendo ele que o mundo vai acabar. Ah, é doido, doidinho de pedra, é isso aí. Não chove, ele está dizendo que chove. Rapaz, desde que me entendo por gente, não corre a gota d'água, tudo brota da terra. O homem está dizendo que vai chover. Pois é. Bom, voltando para o livro de Mateus, capítulo 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias assim será também na vinda do Filho. O povo considerava Noé como o quê? Como louco. Tá louco, esse tá louco. Esse aí já toma faixa preta, esse aí, ó, doidinho de pedra, né? Então vai ser igualzinho. Esse negócio que os crentes vão subir, só a roupa vai ficar, que vai ser arrebatada, as crianças vão subir e vai estar no avião e vai levar, que isso vai acontecer nada, meus irmãos. Assim como, aí ele fala assim, ó, veja bem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que, eu vou usar esse termo, tá? Mas ele não é louco. Até o dia que o louco entrou na arca e não percebeu, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vocês já perceberam que quem está falando que Jesus está voltando está sendo chamado de louco? Você é doido? Ah, imagina. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, nenhum cientista consegue provar o que aquele monte de cidade está fazendo debaixo de águas. E tem em todos os lugares do mundo, tá? Na região da China tem, aqui na América tem. Grandes monumentos enfiados debaixo d'água, debaixo do oceano, cidades inteiras. Ai, me explica, como é que essas cidades foram parar debaixo d'água? Fala para mim. E outra coisa, se a Bíblia está falando que naquele período não chovia, mas um vapor regava a terra e tudo brotava, eu até vou partir aqui por uma teoria, né? Não vou dar um de filósofo, nem um de arqueólogo, mas vamos entrar só um pouquinho na área da arqueologia. Talvez a Atlântida, a grande cidade escondida, deve estar perdida lá no fundo dos mares, quando Deus destruiu o mundo com as águas do dilúvio. Pode estar lá. Não sei, ué. Todo mundo fala que existiu. Quem já ouviu falar? Deve estar lá. Agora que uma coisa eu sei, que a profecia de Noé desafiou a ciência da época, desafiou. Primeiro que ele construiu um barco para carregar um par de cada bicho. Todo mundo falou, é doido. Vai chover, todo mundo falou, ih, não chove, é doido. E Jesus falou assim, ó, eis que veio com as nuvens, todo olho me verá, até aqueles que me transpassaram com a espada. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Irmão, irmã, eu sei que esse mundo não crê na volta do Senhor Jesus Cristo, mas você, que o teu verdadeiro tesouro não está aqui na terra, o teu verdadeiro tesouro está lá no céu com Jesus. Guarde essas palavras no seu coração. Jesus está voltando, querendo você crendo ou não. A profecia de Noé desafiou a ciência da época que não chovia. E o próprio Malaquias capítulo 4 falou, eis que esse dia vinha ardendo como fogo. Aleluia! De sorte, meus irmãos, que o fogo vai cair do céu, não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Deus fez uma aliança. Você pode ver que quando no lugar que chove muito, você viu o arco celeste. Esse aí foi um sinal de Deus
dizendo que nunca mais destruiria a terra com as águas do dilúvio. Só que agora vai Deus destruir a terra com fogo, irmãos. E todo mundo duvida dessa profecia. Eu digo a você, guarda a sua alma para você ir morar com o Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Guarde essa profecia no seu coração, estude essa palavra de maneira profunda. E vocês, meus irmãos, que Deus abençoe vocês também do YouTube, tá? Que estão assistindo esse vídeo. Que Deus fortaleça a tua fé. E digo a vocês, irmãos, nós não estamos loucos, como alguns diziam que Noé estava. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Amém, Jesus. Quem pode glorificar a Deus, glorifica, que Ele é maravilhoso.